Nós estamos nesse tempo pascal, muito recente a Páscoa, ainda no que nós chamamos de período querigmático. Morde não e não é escorpião. Querigma, o anúncio, o primeiro anúncio. Por isso você encontra esse discurso inflamado de Pedro. Gente, Atos dos Apóstolos. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Pedi para o Manzotti fazer um quiz. Lucas, grava pelo amor de Deus. Quantos são os evangelistas? 4, vamos repetir. Mateus, Marcos, Lucas. Não, gente, não me faça passar vergonha alheia. Por amor de tudo que é mais sagrado na face da terra. Força, meu filho, o ministério, dá uma força aí, que é isso, meu Deus do céu. Me faça passar vergonha não em público. Quais são? Vai, fica aqui, minha filha, aqui que foi tomar água. Ah, Senhor da misericórdia. Quais são os 4 evangelistas? Mateus, Marcos, Lucas e João. João escreveu uma carta. Mateus não escreveu mais nada. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Que hoje a primeira leitura e o Evangelho é do mesmo autor, portanto é a mesma mente. Presta atenção, gente. Nesse contexto, Lucas diz que Pedro, é importante você perceber que desde o começo da igreja, foi preservada a prelazia de Pedro. O que é isso, padre? Vou explicar. Quando foram ao túmulo, o próprio evangelista fala, 2 discípulos correram, e Pedro. Quem escreveu isso foi João, está no Evangelho de São João. Esse apóstolo é o João, mais moço, mocinho, forte, com as pernas boas. Pedro já está meio travado, né? Meio assim com dor nas costas, aí vai, correu menos. João respeitou. Chegou primeiro, mas não. É Pedro que tem que entrar. É ele, Quefas. São detalhes que não pode passar despercebido. João parou na porta do sepulcro. Pedro entrou. Hoje, quem toma a palavra na frente dos judeus é quem? Primeira leitura foi tão bem lida. Quem que fez a primeira leitura? Gente do céu, quem que falou para os... Vocês estão dormindo, tão? Foi Pedro. É só seguir meu raciocínio, gente. Eu praticamente desenho. Igual quando eu vou pedir música, eles dizem, mas já desenhei. Mesma coisa com o sacristão, eu desenho. Quem foi que tomou a palavra em favor com os judeus? Foi Pedro. Pedro está dizendo, vocês mataram Jesus de Nazaré. Gente, ele está jogando na cara. Ele está dizendo, dando as responsabilidades às pessoas. Pedro está na frente de todo mundo, antes com medo, agora aqui dizendo, vocês o mataram. Só que vocês esqueceram a escritura. Interessante. O que acontece nos discípulos de Emaús? Os apóstolos estavam indo para casa, desanimados, tristes, sem perspectiva. 2 apóstolos, um deles eu dou, se você acerta, não, você não agora, eu dou esse livro se alguém acertar o nome de um dos discípulos dos apóstolos. Pronto, quem falou primeiro? O senhor. Pronto, está aqui meu livro. Cleofas. Eu não sei se na igreja, por que as pessoas não, muito parabéns. Fiz isso, gente do céu. Às vezes o padre falta plantar bananeira para explicar. Não sei o que acontece, que as pessoas não reagem. 2 discípulos indo para lá, um deles Cleofas. Estão desanimados, perplexos. Por quê? Porque eles chegaram até o Calvário e viram o mestre ser morto. Não estava no plano dos judeus. Até hoje, os judeus estão esperando o Messias. Até hoje. Porque não dá para pensar
que eles mataram o Messias. Você entendeu? Não dá para entender isso. Os discípulos estavam indo para Emaús, e eles estavam desacreditados. Olha a forma como eles dizem: bom, faz 3 dias não aconteceu nada. É bem verdade que umas mulheres nos deram um susto. Os discípulos foram lá, mas viram vazio. Mas não viram a Jesus. Jesus do lado. Jesus do lado, caramba. Jesus ali, um forasteiro. Você compreende que às vezes nós estamos do lado de Jesus, fazendo e falando tanta besteira? Às vezes a gente está ali, desanimado. O mundo não dá para muitos ânimos. Se você olhar, os bispos têm acompanhado todos os dias as falas à noite. Não sei se é ao vivo ou não é, mas eu escuto os bispos falando da importância dessa experiência com Jesus. Esse é o tema da 55ª. Por quê? Porque nós não reconhecemos a pessoa de Jesus Cristo próxima a mim, a você. Está difícil, é desemprego, é atentado islâmico, é o problema de Egito, é problema de geral, que você fica se perguntando: meu Deus, quando vai acabar? Mas às vezes a gente esquece que o Senhor está do nosso lado. Ele prometeu: eu estarei convosco até o fim do mundo. Mas eu não entendi, padre, a sua lógica da primeira leitura com o Evangelho. Ora, filho, eles não conheceram Jesus. Pedro, disseram: vocês judeus tiveram o Messias diante de vocês e o crucificaram. Vocês esqueceram da palavra que dizia o que Davi disse: não me deixará na região da morte. Ah, vocês acham que foi com Davi? Ora, cadê o túmulo de Davi? Não está entre nós? E realmente, se você for ao Monte Sião, não fiz indo para a missão lá, tem o túmulo de Davi. E Pedro diz: então, não é da descendência de Davi que nasceria o Messias? Aquele que vocês mataram é o Messias, e ele ressuscitou. Queridos filhos, é jogar a responsabilidade na vida das pessoas. A culpa não é de Deus. Crucifica-o, fora com ele. Barrabás foi uma manipulação, mas as pessoas se deixaram manipular. Pedro devolve a responsabilidade. Nós vivemos jogando a nossa responsabilidade nos outros. Sempre é meu pai, sempre é minha mãe. Vocês escutaram no rádio esses dias, aquela mulher, meu Deus do céu, 33 anos, um homem sacudido, pai de um filho, sendo sustentado pela mãe e pelo pai. Culpa dele, mas culpa da mãe também, que não lhe formou para a vida. Aí a gente fica como bucudo na história. Mas se você não imputa responsabilidade, você acaba culpando a Deus. Jesus também. Escuta aqui, vocês discípulos, vocês não entenderam nada não, discípulos de Emaús? Cleofas, ele quando estava no meio de vocês, ele não falou que tudo isso ia acontecer? Mas ele também não prometeu que ia ressuscitar? Alguma coisa despertou, porque quando chegou em casa, fica conosco, Senhor, já é tarde. Agora, vem uma coisa fundamental. O ressuscitado, se no domingo passado disse: Tomé, Tomé, toque nas minhas mãos e nos meus pés, no meu lado. Foi ou não foi? Diga que foi, que é a resposta certa. Foi ou não foi? Foi. Eu vou dar a resposta que aí tem eco. Jesus apareceu e disse: Tomé, toque nas minhas mãos, toque no meu lado aberto.
Então esse foi um sinal do ressuscitado. Nesse evangelho aparece outro. Então Jesus, ele não só, porque senão o único sinal do ressuscitado seria as chagas. O evangelho de hoje apresenta outro. Os discípulos foram contar para os apóstolos: nós vimos o Senhor. Mas ele se deu a conhecer ao partir o pão. Opa! Então aqui existe um outro símbolo, mais do que símbolo, um sinal, um memorial. E aqui não foi invocado as chagas, foi invocado a última ceia. Todas as vezes que fizerem isso, farão em memória de mim. Então os sinais do ressuscitado começam a se alargar. Você compreende? Porque a missa? Porque foi ao partir o pão que ele se deu a conhecer. Cada vez que recorremos, nós reconhecemos Jesus, e de repente nos damos conta que aquilo que para nós era uma dificuldade, o nosso coração ardia. Acredite, em muitas perguntas que só encontraremos respostas ao partir o pão. Os discípulos de Emaús fizeram uma caminhada cega com Jesus, e quando chegaram na mesa, tudo o que ouviram esclareceu. Com isso, vivemos um mundo de muitas incertezas, de muitas dúvidas. Vivemos uma situação que a gente se pergunta: o que é a verdade? Principalmente nessa pós-verdade. A pós-verdade onde a verdade está relativizada a uma pessoa. Parece-me que a pergunta de Pilatos é mais atual do que nunca. E muita gente se pergunta: quando vai passar essa barbárie do Brasil? Quando vai passar essa situação difícil? Quando que eu terei respostas? Hoje, nesse domingo da Páscoa, eu quero lhes apresentar um lugar onde você terá as respostas. Ao partir o pão, na missa, na celebração, na vida de igreja, as tuas respostas são dadas aqui. Mas como que eu vou ter essa resposta? Quando você se alimenta de Jesus, você se alimenta do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai fazer você compreender o teu passado, não nos seus tropeços, mas no seu crescimento, não nas suas feridas, nas suas vitórias, não naquilo que você chora a cebola do Egito, mas o quanto você andou pelo deserto. Você entende? Você caminha, chega aqui e você dá um olhar para o passado. Há psicólogos que vão dizer insight, outros que vão dizer, não importa o nome, eu digo o que é? O olhar de Deus para a sua própria história, e vai encontrar sentido de viver. Esse é o discípulo de Emaús.